Sabe essa energia que acende as luzes da nossa casa, liga a televisão, carrega o celular? Parece até mágica, não é? Pois é, mas não é mágica não. E hoje a gente vai descobrir direitinho como essa força invisível funciona. É, parece muito simples, né? A gente só aperta um botão e pronto, a luz acende. Mas o que será que acontece nesse piscar de olhos? Por trás desse simples gesto, tem uma jornada incrível, super rápida e invisível. E essa jornada que a gente vai acompanhar agora. Para a gente entender esse mistério, a gente precisa pensar em algo muito, mas muito pequeno mesmo, menor que um grão de areia. A gente precisa olhar para dentro dos átomos, que são os bloquinhos que formam absolutamente tudo que existe. Então, vamos imaginar o átomo como se fosse um mini sistema solar. Bem no centro, no núcleo, ficam os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. E girando em volta, numa velocidade incrível, ficam os elétrons, que têm carga negativa. Guardem bem o nome deles. Elétrons. São eles a peça-chave de toda essa história. Pensa assim, normalmente esses elétrons ficam meio que zanzando para lá e para cá, sem uma direção certa. Mas, quando a gente consegue organizar essa turma toda e fazer com que eles se movam juntos na mesma direção, aí sim, a gente tem uma corrida de elétrons. E essa corrida organizada é exatamente o que a gente chama de corrente elétrica. Ok, então eletricidade é uma corrida de elétrons. Mas como é que a gente dá a largada? O que faz eles começarem a correr? Essa corrida tem regras, e é isso que a gente vai entender agora. Bom, toda corrida precisa de um empurrão para começar, certo? Na eletricidade, esse empurrão tem um nome, tensão, e a força que dá o sinal de partida e coloca os elétrons em movimento. A gente mede a tensão em volts. Beleza, os elétrons começaram a correr. Agora, a gente precisa medir o fluxo dessa corrida. E para isso existe a corrente. Ela mede quantos elétrons estão passando por um ponto do fio a cada segundo. Quanto mais elétrons passando, mais forte é a corrente. E para fechar o trio, temos a resistência. Imagina que essa pista de corrida pode ter alguns obstáculos. A resistência é exatamente isso, a dificuldade que os elétrons têm para passar por um material. Alguns materiais são uma pista lisinha, outros são cheios de barreiras. Então, resumindo, a gente tem esses três conceitos trabalhando juntos. Para ficar fácil de lembrar, pensa num toboágua. A tensão é a altura dele, que dá o empurrão inicial. A corrente é a quantidade de água que desce. E a resistência é o atrito que a gente sente no escorregador que segura um pouquinho a descida. Certo, mas essa corrida toda de elétrons não acontece em qualquer lugar, solta por aí. Eles precisam de uma pista bem definida, um caminho fechado para eles poderem ir e voltar. E essa pista especial se chama circuito elétrico. E para montar um circuito bem simples, a gente precisa de 4 partes. Primeiro, a fonte de energia, tipo uma pilha, que vai dar um empurrão. Depois, o condutor, que normalmente é um fio de metal que serve de pista. Aí vem a carga, que é o aparelho que vai usar energia, como uma lâmpada. E por fim, o interruptor, que funciona como um portão que abre ou fecha o caminho para os elétrons. E olha que legal, existem jeitos diferentes de montar essa pista. Um deles é o circuito em série, que é como aquelas luzinhas de Natal antigas, sabe? É um caminho único. Se uma lâmpada queima, o caminho se quebra e todas as outras apagam junto. O outro jeito é o circuito em paralelo. Nele, cada lâmpada tem sua própria pista. Se uma queimar, não tem problema, as outras continuam acesas. É assim que as nossas casas são feitas. Já pensou se não fosse? A lâmpada da sala queimava e a geladeira desligava. Agora vamos trazer tudo isso para a nossa realidade. Por que os fios são feitos de metal, mas são cobertos com plástico? A resposta está naquelas pistas de corrida e nos obstáculos que a gente falou. Então, lembra da resistência? Alguns materiais, como os metais, tipo cobre, são ótimos condutores. A pista para os elétrons é livre, eles passam fácil. Já outros materiais, como a borracha e o plástico, são o contrário. São isolantes. Eles criam uma barreira e não deixam os elétrons passarem. É por isso que os fios são de cobre por dentro, para a eletricidade correr, e de plástico por fora, para ela não escapar e nos manter seguros. E a quantidade de energia que cada aparelho precisa varia, e muito. Uma lâmpada de LED, por exemplo, precisa de um fluxo bem pequeno de elétrons. Já um ferro de passar roupa precisa de bem mais. Agora o chuveiro elétrico, esse é o campeão. Ele precisa de uma verdadeira avalanche de elétrons correndo para conseguir esquentar a água. É por isso que ele gasta tanta energia. Bom, a gente já viu que a eletricidade é super poderosa e muito útil, né? Mas é exatamente por ser tão poderosa que a lição mais importante de todas é saber como se manter em segurança perto dela. A resposta é bem direta, na verdade.
O nosso corpo, por ser formado por muita água e sais minerais, acaba sendo um bom condutor de eletricidade. Isso significa que, se a gente encostar onde não deve, a corrida de elétrons pode decidir usar o nosso corpo como um atalho. Isso é muito, muito perigoso. Então, para garantir que essa corrida de elétrons fique sempre dentro dos fios, que é o lugar dela, existem algumas regras de ouro. Coisas simples, como nunca colocar objetos metálicos na tomada, ficar longe de fios desencapados, manter os aparelhos longe da água e não ligar um monte de coisas na mesma tomada. São cuidados básicos, mas que fazem toda a diferença. E aí, viu só? Eletricidade não tem nada de mágica. É o fluxo controlado e organizado dessas partículas minúsculas. Da próxima vez que acender a luz, ligar o videogame ou computador, pare um segundo e pense em todas essas pistas de corrida invisíveis que estão funcionando para fazer o seu mundo girar.